Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse Faísca Tá-On, na expectativa da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Faltam aí 7 dias, uma semana, para que o Vasco possa fazer a sua estreia contra o badalado Santos. Sim, badalado pela presença do Neymar. Provavelmente teremos esse jogador aí da mais alta prateleira do futebol mundial nos últimos anos, em São Januário, no próximo domingo. Eu sei que muita gente discorda, muita gente não gosta, mas é um jogador diferenciado. A prova disso é o que ele acabou fazendo nesse pouco tempo que esteve no Santos. Mas isso é um plus que tem do lado de lá. O que a gente precisa é resolver os nossos problemas. E hoje quero trazer para você aqui um debate sobre qual será o time que o Carille deve iniciar esse Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Até porque não teremos mais reforços. Quem chegou, chegou. A janela doméstica vem aí e provavelmente até o meio do ano o Vasco vai com essa equipe e esse plantel que tem aí. Eu acredito, torcedor, pelo título, pela capa, você já viu o que eu penso. O Vasco tem hoje 9 titulares definidos e 2 posições aí que tem alguns brigando por essas vagas. Eu vou trazer aqui para você, com a prancheta, a maneira que eu penso que o Carille vai distribuir esses jogadores e como isso vai funcionar. Antes da vinheta, eu quero dar um recado para você aqui. Você que está pensando em ter um ótimo investimento no ramo imobiliário, você está vendo esse QR Code aí no canto da tela? É do nosso parceiro aqui do canal, o meu xará, Jean Reversé. Ele que atua no mercado imobiliário aqui de Santa Catarina. Se você está pensando em algo para investimento, algo para moradia, enfim, as possibilidades são infinitas. Inclusive, se você for aí já um corretor que está estabelecido em qualquer lugar do Brasil, chama o Jean Reversé para você poder conversar e trocar uma ideia. Você pode fazer aí uma parceria, se você já tem alguns clientes, enfim. Atua no mercado aqui de todo o litoral catarinense, Balneário Camboriú, Pissarras, Penha, Praia Brava. E quando a gente fala de Penha, é a terra do Beto Carreiro. Então, se você está pensando em ter algo até para rendimento, um apartamento em Penha para locação, eu sou próximo aqui, moro em Joinville, tenho a certeza absoluta que esses imóveis aí são locados o ano inteiro. Então, quer fazer algo bacana? Escaneia, chama o Jean para conversar, que ele vai achar uma solução para você. Depois da vinheta eu volto com a minha companheira, com a prancheta, para falar um pouquinho desse time do Carille e o que ele deve fazer daqui para frente. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, tá chegando a hora do Vasco aí fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille não recebeu, além daqueles 3 jogadores na janela internacional, mais ninguém que pudesse acrescentar a esse elenco. As lacunas continuam a ser preenchidas, principalmente atacantes de beirada, atacantes de velocidade. Algo que a gente imaginava que o Bryan Palacios, do Atlético Mineiro, pudesse vir a preencher. Lembrando que eu sou um daqueles que não adiantava só o Bryan, precisava ser o Bryan em pelo menos mais um, porque a gente pôde observar no pouco tempo que jogaram
que o Nuno Moreira não é esse jogador de beirada. O Garré, aliás, até entrou no último jogo treino já na vaga do Coutinho, jogando por dentro, também não é esse jogador de beirada. E o Lloyd, por enquanto, continua sendo uma grande incógnita. Só que o Carille precisa achar soluções com as armas que ele tem. Inclusive, ele deu uma entrevista essa semana, deixando claro que da parte dele, a obrigação de fazer um bom trabalho com as peças que ele tem em mãos hoje já no elenco do Vasco. Então, eu imagino, torcedor, que o Vasco tem hoje de titular que não tem muitas mudanças aí. Aqui, goleiro do Vasco, Léo Jardim. Na lateral direita, PH. Na zaga central, pelo lado direito, o João Vitor. O Maurício Lemos vem jogando já como titular, ganhou a vaga aí do Lucas Freitas e é um jogador que veio para isso, veio para jogar. Teve uma questão física que precisava colocar em prática e parece que agora está ok. E na lateral esquerda, o Piton. Um dos volantes é o Hugo Moura. Eu acho que isso o Carille não vai abrir mão. E daqui a pouco eu venho conversar sobre a posição desse segundo volante aqui e como a verdade do futebol às vezes dura muito pouco tempo. Acredito que o Nuno será esse jogador pela esquerda de pé direito. O Coutinho continuará sendo esse meia central aqui, revezando provavelmente com o Garré, até porque a gente sabe que a situação do Payet, com tudo aquilo que aconteceu na última semana, e mesmo assim ele já não estava ganhando muita minutagem com o Carille. E aqui na frente o Verratti é o absoluto, o 9. A outra posição, além desse volante ao lado do Hugo Moura, que eu acho que a gente fica com dúvida, hoje ela é ocupada pelo Ryan. Agora, eu acredito que se a gente tivesse a possibilidade de ter alguém com mais velocidade para arrastar, para fazer essa dobradinha com o PH, seria melhor. Então, hoje quem vai jogar por aqui é o Ryan e o problema é esse volante ao lado do Hugo Moura. E por que eu falo, torcedor, que a verdade no futebol muitas vezes dura muito pouco tempo? E olha que essa verdade, quando eu erro, eu sempre falo aqui e faço essa pontuação. Quando eu erro, eu não tenho problema nenhum de vir aqui e falar, olha, torcedor, eu errei. Mas quando eu acerto, eu também gosto de lembrar para deixar as coisas na mesma prateleira. Por exemplo, só para contextualizar aqui, quando o Vasco foi renovar com o Vitor Luiz, eu fui um que fiquei batendo nessa tecla que era para fazer a renovação. Infelizmente, a bola que ele está jogando esse ano, me parece que foi um erro. Aliás, eu era a favor da renovação por 1 ano, e não 2 como foi feito. Mas se tem algo que eu avisei que não daria certo, foi aquele meio de campo que o Carille montou na primeira aparição dele como técnico do Vasco, no dia 23 de janeiro, contra o Madureira, em Manaus. Em que ele montou aquele tripé de meio de campo com Jair, Tietê e Paulinho. Eu sempre fui muito reticente. E olha como a verdade no futebol muda rapidamente. Há menos de 2 meses, hoje, nenhum daqueles 3 jogadores é mais titular absoluto e, pelo contrário, o Hugo Moura, que não era citado, é esse titular absoluto e agora o Carille precisa achar alguém para jogar ao lado do Hugo Moura. Na minha opinião, o jogador mais preparado e o que melhor mostrou rendimento foi o Tietê. Infelizmente, acabou machucando no seu melhor momento com a camisa do Vasco, que foi naquela vitória contra o Botafogo. Depois, infelizmente, não teve continuidade e acabou aí não jogando as semifinais do Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo. Então, a maneira que o Carille vai adaptar esse jogador ao lado do Hugo Moura são as dúvidas que eu tenho agora daqui para frente. Porque o Carille, ele tentou algumas formações desde que ele chegou no Vasco. Só que ele nunca teve o plantel cheio à disposição para trabalhar bastante tempo. Aliás, nesse momento que o Faísca Taon está indo ao ar aqui, para você, torcedor vascaíno, o Vasco está fazendo um jogo treino contra o Boa Vista. Eu quero os detalhes desse jogo treino, você terá na programação aqui do canal Atenção Vascaínos e também no AV+. E amanhã de manhã no Acorda Vascaíno, eu já quero fazer um Acorda trazendo os detalhes daquilo que a gente ficou sabendo e imaginando de como será essa equipe. Eu acho que não vai fugir muito dessa escalação que eu estou trazendo para você aqui. A única dúvida é quem será esse parceiro do Hugo Moura. Acredito eu que será, no jogo treino, o Jair,
pela questão aí de estar apto ao jogo. O Tietê tem voltado de contusão, o Paulinho não foi bem contra o Flamengo, acredito que o Jair foi o escolhido pelo Carille. Mas isso a gente vai trazer na programação aí, até porque nesse momento aí o jogo está só começando e depois é que a gente vai ter uma ideia. E o Carille tentou algumas formações para o Vasco. Ele tentou, por exemplo, num primeiro momento, quando ele montou aquele 4-2-3-1 aqui, né? Que fez a barreira dos 3 volantes que eu falei para você, aí aqui era Alex Teixeira, Coutinho e Verratti. E isso não durou muito tempo e acabou modificando. Só que o modelo que o Carille mais gosta de utilizar é o 4-2-3-1. Então, ele trazendo esses 2 volantes para cá, ficando assim. Só que eu vejo uma variação que o Carille poderia tentar nessa equipe do Vasco também, que era mais ou menos aquilo que o Rafael Paiva fez quando assumiu a equipe do Vasco. E como eu quero montar isso com esse elenco do Vasco? Só que assim, ó, precisava espelhar isso daí. Porque nós tínhamos, pelo lado direito, o Adson jogando de pé trocado, e nós tínhamos o David pelo lado esquerdo jogando de pé trocado. E o David era o responsável por encostar no Verratti aqui na frente e toda hora estava pisando na área. Tanto é verdade que o David fez vários gols e deu várias assistências ano passado, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa do Brasil, até se machucar. Só que hoje, com as peças que a gente tem à disposição, eu acho que dá para espelhar isso. Eu acho que dá para trazer o Nuno para cá, para conversar com o Coutinho, como era o Adson no ano passado, e fazer com que o Ryan fosse esse jogador mais próximo ao Verratti. Só que daí muda o lado, obviamente. O Ryan é canhoto pelo lado direito para encostar aqui no Verratti, fazendo aqui com que o Nuno pudesse vir dialogar com o Coutinho, e aqui esses 2 volantes do Vasco, principalmente o que fosse escolhido para jogar ao lado do Hugo Moura, ou o Tietê, ou o Paulinho, para encostar aqui e fazer essas triangulações necessárias para que o Vasco possa chegar ao gol. E outra coisa que eu estou sentindo muita falta dessa equipe do Vasco são das ultrapassagens, tanto do Piton como também do PH. Talvez porque a gente enfrentou agora um adversário como o rival, que tem um elenco mais forte, que fica mais com a bola, que pressiona melhor. Então o Vasco tinha essa dificuldade para passar os laterais. E se a gente tem dificuldade para ultrapassar os laterais, o nosso centroavante lá na frente literalmente morre da fome. Até porque a gente sabe que ele com a bola no pé tem muita dificuldade. Então, essas questões precisam ser ajustadas. E se tem algo que eu queria pontuar aqui da entrevista do Carille, que me chamou muita atenção nessa na exclusiva que ele deu essa semana ao GE, é a questão da pressão na bola. Como o Vasco executava mal essa pressão na bola. E fico feliz de ter ouvido da boca do treinador que aquilo ali não estava legal. Porque, por exemplo, no jogo contra o rival, o Vasco colocava Verratti, Coutinho, Ryan e Nuno para fazer essa marcação aqui na frente. 4 jogadores. Os 2 zagueiros da equipe adversária, Léo Pereira e aqui Léo Ortiz e também o goleiro Rossi, trocavam passes entre si e a todo momento achavam aqui Gerson, achavam aqui Pulgar e achavam aqui De La Cruz. Ou seja, essa pressão do Vasco aqui, ela era muito frouxa e desordenada. Porque esses jogadores do meio de campo do Vasco aqui, principalmente os 2 volantes, o Hugo Moura e o Paulinho, não achavam esses 2 jogadores. Então, num passe do Flamengo por dentro aqui, 4 jogadores do Vasco já ficavam sem função e ficavam para trás. Então, essa pressão na bola, não só na saída do adversário, mas também no perde e pressiona, quando você está atacando em algum lugar do campo, o Vasco estava fazendo de uma forma muito desordenada e precisava melhorar. Então, que o Carille viu isso durante a semana e espero que tenha melhorado. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou desse Faísca Tá On de hoje? Por favor, tá saindo, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais. E se você discorda, se você acha que esses 9 jogadores ainda não são titulares do Vasco, você tem uma outra formação, uma outra possibilidade, deixa o seu comentário aí embaixo, que com certeza eu leio todos, porque eu tô aqui para aprender com vocês. E não esqueçam, dia 4 de abril, festa do canal Atenção Vascaínos. O link está fixado aí embaixo para você comprar sua entrada e confraternizar com a gente. Lembrando que nesse dia não terá live. A gente estará lá à disposição apenas para ficar na resenha com você, que é o que interessa para a gente aqui do canal. Abraço. Daqui a pouco, durante a programação, informação sobre o jogo treino. E eu volto amanhã de manhã no Acorda Vascaíno falando sobre como foi a escalação do Carille. Tamo junto, galera!
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!